E Leonardo, e o sonâmbulo? Bom, no sonambulismo, aí nós temos uma falha no sistema motor, naquele sistema que inibe a nossa atividade de movimento, né? De movimento quando a gente está dormindo. Então, o sujeito ele é capaz de levantar e fazer tudo o que está sonhando. Ele é capaz de bater, ele é capaz de ter relações sexuais, ele é capaz de ir na geladeira e comer alguma coisa, tudo dormindo. E Até muitas. sair, né, Leonardo, de Hã? casa, um perigo, até sair de casa, né? É mais raro, mas acontece, Uhum. tá? Inclusive, tem um seriado na Netflix que mostra um personagem com um problema sério de sonambulismo que se chama Yellow Jackets, né? Onde o Assisti. Yellow Jackets tem 2 temporadas na Netflix. O seriado tem 3 temporadas. É um seriado interessante. Qual é a história? Um time de futebol de meninas americano nos anos 90 vai jogar uma partida e elas têm um acidente de avião e caem no meio da floresta. E aí elas ficam 18 meses na floresta, sem resgate nenhum. E uma dessas pessoas tem crises de sonambulismo severas, que acompanham ela a vida toda. Mas e aquele tipo de sonambulismo que ela está sonâmbula, inclusive de olhos abertos, porque o sonâmbulo se engana que o sonâmbulo está sempre com os olhos fechados. O sonâmbulo ele pode estar dormindo de olhos abertos. E Interessante. ela tem isso. Né? Junto com um quadro grave que ela tem também, não é um quadro leve, a estrutura dela é grave. Essa pessoa, depois se passam, tem esses 2 cortes, tem um momento onde elas estão lá no meio da floresta tentando sobreviver, e tem 20 anos depois, quando outras coisas acontecem, onde esta pessoa ela vira uma senadora americana e por questões de pressão ela volta a ter crises de sonambulismo, colocando inclusive em risco o filho dela, o que faz a sua esposa, que ela é casada com uma outra mulher, ter que se afastar dela para preservar a criança. E ela mesma concorda com isso, porque ela fica assustada. Então, o sonambulismo, na maior parte das vezes, ele não é grave, mas é algo que, em algumas situações, é muito grave. E quanto mais as pessoas estão estressadas, quanto mais elas estão pressionadas e mais elas estão angustiadas, mais elas estão sujeitas a isso. Quanto mais. E também existe. Não se sabe exatamente qual é a causa do sonambulismo, mas se sabe que sujeitos que têm familiares que sofrem de sonambulismo têm mais propensão a serem sonâmbulos. E remédios têm pouco efeito. Assim, para curar, nem o remédio, nem a psicanálise, nem nenhum outro tratamento consegue curar completamente. Agora, a gente sabe que um tratamento psicanalítico faz a pessoa lidar melhor com a angústia e diminui a intensidade da angústia. E diminuindo a intensidade da angústia, isso pode ajudar muito o sujeito a ter menos episódios de sonambulismo. Agora, Leonardo, falando em sonho, quando um paciente, né, nos relata um sonho dentro do setting, se institui então, né, esse grande recado, vamos dizer assim, do inconsciente, porque existe ali uma pessoa que está decodificando, quer dizer, sonhar o sonho e não falar seria vivenciar essa experiência pela metade, né? O ideal é sonhar um sonho e verbalizar isso para uma pessoa, inclusive, credenciada a devolver esse recado, porque os pacientes sempre se queixam, ah, sonho é tudo louco, ah, eu não entendo nada de sonho, aí tem aqueles livros de sonho que é outro absurdo, enfim, né? Aí quando o paciente começa a entender o sonho, né? Ele inclusive começa com muito prazer nos levar no setting, né, os sonhos deles.
E sabe o que é interessante em relação a isso? É que quando eles percebem um especialista na frente deles, que sabe conduzi-los a dar sentido àquilo que eles estão sonhando, eles ficam fascinados por aquilo. É verdade. Eles veem um valor no atendimento que eles não viam antes. Sim. Eles pagam o valor que o analista vai pedir porque eles buscam resultados. Aqueles pacientes qualificados, né? Aqueles pacientes que estão procurando resultado, que não estão procurando preço, que têm condições para pagar uma consulta de um especialista. Estou falando desses pacientes, né? Esses pacientes querem respostas para os problemas que eles têm. Eles querem resultados, eles querem ver progressos. E quando eles veem em você alguém que vai dar essas respostas, que vai entregar esses resultados, eles vão te ouvir, eles vão fazer mais de uma sessão se você disser que vai ter que ter, vai fazer 2, 3 vezes na semana, porque ele vai ver o quanto ele vai ter resultados mais rápidos, porque nada abre a janela do inconsciente em tanta velocidade como um sonho. É por isso que eu fico possesso quando eu vejo psicanalistas negligenciarem a interpretação dos sonhos, falarem nas Nem pedirem, formações, falarem nas formações da interpretação dos sonhos e não ensinarem os psicanalistas a trabalharem com sonhos. Nas formações, a maioria delas se fala da interpretação dos sonhos, mas não se ensina os alunos a trabalharem com sonhos. É por isso que eu me cansei e assumi a bronca de realmente, né, ensinar os psicólogos e psicanalistas a dominar o diagnóstico psicanalítico e se transformar em especialistas na interpretação dos sonhos, porque não é possível que se deixe a principal ferramenta de acesso ao inconsciente de lado, a que dá mais respostas, a que muda a qualidade da sessão, a que faz o paciente ficar fascinado pelo processo analítico, pelo autoconhecimento, para ver, para ter insights transformadores, negligenciada desta maneira. Quanto mais, eu estou aqui para criar um movimento mesmo, criar um movimento de cada vez maior de colegas brasileiros que estejam interessados em ter uma escuta do inconsciente de seus pacientes qualificadas, de transformar a vida dos pacientes em profundidade, para realmente criar uma comunidade de analistas que tenham esse tipo de padrão de atendimento de extrema qualidade, de excelência, que transforma a vida das pessoas. Sim.